Bom. Então vamos lá, né, gente? Aí Malu tem que fazer outra gravação. Já parei, já comecei. Ah, tá. Já parou, já começou? Já. Então vamos lá. Nós estamos aqui no livro Céu e Inferno, o capítulo 4, né? Que trata do inferno. Na minha edição, é a página 51, cujo capítulo começa assim: a estas palavras, o filósofo, como que fulminado por um raio. Acharam? Sim. Achei. Quem achou, vai falando aí a página que ficou diferente da 51. Para os outros acharem também. Eu não achei, gente. Pode ficar tranquila aí, Marta. A gente só vai começar depois que você achar. Eu estou na 70. O meu também é 70. O seu é novo, sim? O meu é esse aí. Eu também. É esse. Não dá para ver, Marta. Não dá para ver. Tem que pôr na frente do teu rosto. Salvador Gentili. É diferente. Mas é o inferno, não é não? É o inferno. Não parou o parágrafo diante dessas palavras? Como um parágrafo que a gente... então, talvez, não sei o que é outra edição, talvez comece assim. Continue a ler aí, Marta, para a gente ver. Diante dessas palavras, esse filósofo... É aí. É esse aí, só que a redação é outra. Minha página é 38. 38? Na nossa é a 51. Ok. Tá, então a gente viu, o que é que a gente viu aqui neste capítulo, né? A intuição das penas futuras. Durante toda a história do homem, o homem teve intuição das penas futuras em função do que ele próprio vivia na Terra. Esse foi o primeiro item, certo? Depois Kardec faz uma certa comparação entre o inferno do período grego, entre o período dos romanos, e o inferno que hoje muitos cristãos creem que seja. E ele mostrou as semelhanças entre esses infernos, provando que o inferno cristão é uma cópia do inferno pagão. Lembram disso? Aí ele falou dos limbos, que era uma região não muito esclarecida, sem nenhum detalhe, para onde iam as crianças e aquelas pessoas selvagens que não foram batizadas, porque as crianças não tiveram que morreram com pouco tempo de vida, não tiveram tempo para fazer nem o bem nem o mal. Então não vai ficar numa região infernal, nem vai ficar no paraíso. E os selvagens, que mesmo errando, eles não têm responsabilidade, porque eles não foram batizados. Mas, em 2007, o Papa Bento XVI, a Igreja decidiu, por documento, que não existe o limbo, né? Porque estava uma visão muito restritiva, muito rigorosa para permitir a salvação dos homens. Então, os limbos deixaram de existir por um documento assinado em concílio. Né? Certo? E agora ele está fazendo a descrição do inferno pagão, né? A partir das aventuras de Telêmaco, o livro em prosa, escrito por Fenelon, em que ele vai descrever quais eram as punições, especialmente as sofridas pelos reis. Lembram? Aí nós tivemos o rei babilônico, Naborzan. Lembram dele? Foi o primeiro. Aí ele foi levado ao Tártaro. Chegando lá, tinham, digamos, aqueles que cometeram fratricídios, mataram seus cônjuges, filhos que mataram seus pais, estavam ali, mas eles eram menos punidos do que as pessoas hipócritas. Lembram disso? Os hipócritas eram mais gravemente punidos, né?
Aí quem mais estavam lá, naquele pior dos infernos, do inferno grego? Os ingratos, os mentirosos, os aduladores, achando que isso não era um mal tão significativo, né? Os críticos severos dos outros. E agora a gente está nesse caso aí, que é o caso da pessoa que era muito orgulhosa. Lembram disso? Muito orgulhosa. Que ele tinha feito muito auxílio aos homens, mas ele auxiliava os homens para ser admirado. Ele era a sua própria divindade. Então, a punição para esse era o orgulho. Beleza? Então, vamos aí. Então, um dos julgadores lá, que era... Como é que era o nome? Minos. Eram 3 deuses ali a julgar, né? 3 juízes. Eco, Radamanto, e quem dava a decisão final era Minos. Ele falou, olha, você era a sua própria divindade. Você realmente fez muito bem aos homens, mas você fez para ser admirado. E você próprio se admirava. Por isso que você está aqui no Tártaro. Você foi muito orgulhoso. Sua punição é a causa do seu estado atual foi o orgulho. A estas palavras, o filósofo, como que fulminado por um raio, mal podia suster-se. Vamos ver que para ele foi uma imensa surpresa. Como se ele tivesse fulminado por um raio e não conseguia nem ficar de pé. A complacência, né? A disposição, o agrado que tivera outrora, e tivera quando encarnado, né? Em rever a sua moderação, a sua coragem, as suas inclinações generosas, aquela complacência, quer dizer, a admiração que ele tinha por ele mesmo transformou-se agora em desespero, né? A visão do próprio coração, inimigo dos deuses, promove-lhe suplícios. Quer dizer, alguém fazendo alto juízo de si mesmo, visão do próprio coração. Não, eu sou bom, eu sou bonzão. E essa posição orgulhosa agora que gera os suplícios. Vê e não pode deixar de ver. Vê o quê? Vê a vaidade dos julgamentos humanos, aos quais buscava lisonjear, deleitar-se em todas as suas ações. Então ele buscou ser admirado em tudo que ele fazia. Opera-se uma revolução radical em todo o seu íntimo, como se lhe revolvesse todas as entranhas. Então ele estava querendo, com essas palavras, demonstrar um sentimento de dor agora dele, né? Ele que se achava o bonzão, está vendo que a coisa ficou meio complicada. Já não é o mesmo. Já não encontra apoio no coração. Não encontra apoio em si mesmo. Sua consciência, cujo testemunho lhe fora tão agradável, quer dizer, ele falava muito bem de si próprio, revolta-se agora contra ele, censurando-lhe a consciência amargamente o desvario, o desatino, o disparate. A ilusão de todas as virtudes que não tiveram por princípio e por fim o culto da divindade. Quer dizer, a ilusão de que o homem é alguma coisa que ele acha que ele é bom sem o apoio de Deus. Né? Certo? É ilusão, o homem não é virtuoso sem o apoio da divindade. Está agora como? Perturbado, consternado, abatido, prostrado, preso da vergonha,
preso do remorso, preso do desespero. Ora, acabamos de ver lá o irmão Veiga, lá na casa do irmão Ozil, como que ele está? Desesperado, né? Desesperado. Então, vejam que a gente já tem essas noções desde o tempo de períodos gregos, né? Desde o tempo que a gente esteve lá lendo as obras de Homero. Pelo amor de Deus, já tinha essas noções, hein? Não podemos reclamar que a gente foi sempre chamado para o caminho reto. Então, vamos lá. As fúrias. Quem são as fúrias? Será que eu tenho essa imagem aí? As fúrias eram, três deusas. Ó, tem aí a nota de rodapé. Fúrias ou Eríneas ou Emínides, deusas da vingança, que os romanos chamavam de fúrias. Então, os romanos chamavam de fúrias, né? E os gregos chamavam de Eríneas ou Emínides. Eram três deuses da fúria. Qual? Alecto, Tisífone e Megera. E tinham por missão o quê? Punir os crimes dos homens. Alecto, ela punia o seguinte, o quê? Punia a raiva, punia a cólera, a ira, a soberba. E ela não deixava a pessoa dormir. Quer dizer, você está com raiva de alguém? Está com ódio aí de alguém? Tô. Você não vai dormir. E se a gente volta no período grego, você está sendo incomodado pela fúria alecto. É ela que não deixa você dormir. Porque ela está te punindo pelo seu ódio em relação a alguma pessoa, pela sua raiva. A outra deusa, Tisífone, que era? Ela vingava aqueles que eram praticantes dos homicídios, e em especial dos fratricídios. É o fratricídio, matar alguém da própria família. Aí você cometeu esse crime? Sim, cometi. Então a fúria, Tisífone, iria, digamos, te punir. Ou a Megera, o que ela castigava? Ela castigava a infidelidade, o rancor, o ciúme, a intriga e a cobiça. Você foi infiel, foi rancoroso, foi invejoso, teve cobiça, foi ciumento, fui. Quem vai me punir? A Megera. Era a visão, né, dos povos pagãos. Mas esse homem orgulhoso aí, ó, as fúrias não o atormentam. Ele não tem lá um espírito, né, que esteja o obsediando. Não está sendo atormentado pelas fúrias. Por quê? Porque lhes basta o terem entregado a si próprio. Então, basta deixar ele entregue a si próprio, já está punido. Não há necessidade de uma fúria ir atrapalhá-lo, né? Para que expie pelo coração a vingança dos deuses desprezados. Malu, me dá aí como é que fala? Me deixa com o anfitrião, vamos ver se eu tenho alguma foto das fúrias aqui. Já está. Já estou? Já. Então, deixa eu ver aqui se eu tenho a foto, não sei. Compartilhar tela, né? Aí eu tenho que vir aqui. Filmes. Aqui, ó. Os três deuses do julgamento, né? Radamanto, Minos e Eco. Aí, que a gente já viu. A gente já falou desse cachorro, não? Acho que não. Aqui já são os alunos. Depois vocês procurem aí as fúrias. Isso aqui vai ser falado aqui ainda. Mas acho que eu não peguei das fúrias. Voltei aqui? Estou aparecendo de novo? Tá. Tá, então vamos lá.
Então, pensa bem a nossa cabeça no período grego, no período romano. Tinham as fúrias, e todo mundo acredita nessas 3 fúrias, que elas incomodam o homem a depender do erro que ele pratica. Mas se ele for orgulhoso, as fúrias não incomodam e deixa ele por ele mesmo, aí que ele já está punido. Procura nos lugares mais sombrios para se ocultar dos outros mortos, mas é incapaz de esconder-se de si mesmo. Procura as trevas e não as pode encontrar. Uma luz importuna o segue por toda a parte. De todos os lados, os raios penetrantes de luz vingam a verdade que ele desdenhou seguir. Né? Beleza? Então, tudo bem? Então, a punição para ele é ter descoberto o seu mundo íntimo. Não era atormentado, não era ali obsidiado pelas fúrias. Tudo que amava se lhe torna odioso, que era antes causa de orgulho, agora é causa de ódio, como fonte de seus males infindáveis. Murmura consigo, está falando com ele mesmo. Oh, insensato que eu fui! Não conheci, pois, nem os deuses, eu não fui religioso. Nem os homens, eu não conheci nem a mim mesmo. Não, porque jamais amei o verdadeiro e o único bem. Todos os meus passos foram passos tresloucados. A minha sabedoria, que eu achava que eu era super sábio, não passava de loucura. A minha virtude, mas não era que o orgulho impiedoso e cego. Eu era, enfim, o meu próprio ídolo. Então, já tínhamos conhecimento aí da punição relativa ao orgulho. Né? Finalmente, Telêmaco avistou os reis condenados por abuso de poder. Então, agora, um outro caso, né? Um outro caso aí, 7º caso, os reis condenados por terem abusado do poder. De um lado, uma vingadora fúria apresentava-lhe um espelho que lhe mostrava toda a monstruosidade de seus vícios. Lembra do espelho? Volta no livro Ação e Reação. Né? O caso lá do capítulo que a gente está estudando é o 5, né? Na casa do Orzil, o Veiga tem um espelho. É o seu próprio pensamento. E aquele outro que atropelou o bêbado na rua, homicida, está ali vendo aquele próprio espelho. Ora, e o que está dizendo aqui o livro Céu e Inferno? Traduzindo um livro de Fénelon, escrito aí no século XVII, século XVIII, na França, que apenas vai retratar um dos livros de Homero, o livro de Virgílio. Né? Livro do século IX a.C., que é quando viveu Homero. Ora, um espírito, uma fúria, lhe apresenta um espelho. O que é que mostra esse espelho? Toda a monstruosidade dos seus vícios para os reis. E nesse espelho viam, sem poder desviar os olhos. Não é o caso lá do livro de Ação e Reação, que estamos presos aos nossos próprios pensamentos e não conseguimos sair e ficamos naquela alucinação, tendo obnubilados os próprios sentidos? É, porque você não pode desviar o olho. Você só enxerga essa monstruosidade que você fez. Você só enxerga o crime e os desvios praticados. A vaidade grosseira, a vaidade ávida de ridículos louvores. E você não para de ver isso. A crueldade para com os homens, a que deveriam ter feito felizes.
Isso eram reis, né? Reis do passado. Pô, mas esses eram seus súditos. Você tinha por missão fazê-los felizes. Mas o que você foi com eles? Você foi cruel. E você agora não para de ver essas monstruosidades que você cometeu. A insensibilidade para com as virtudes. Aí aparece um homem virtuoso, como Paulo, e vem na frente do imperador Nero e fala face a face dos erros. Não, tem que matar esse cara. Não se dobra à apresentação do caminho reto. Não se dobra diante de um homem virtuoso. Foi insensível para com as virtudes. Né? Insensível para com as virtudes. O temor da verdade. Teve medo da verdade. E preferia o quê? Tinha predileção pelos homens covardes, pelos homens bajuladores. Não é o que fez Nero? É o que fez Nero. Está lá no livro Paulo Estevão, já viram? Penúltimo capítulo. Não, mas espera lá. Cadê os bons políticos? Cadê os juízes corretos? Não. Os juízes corretos, os bons políticos, aqui, ou eles foram exilados, ou eles foram obrigados a se suicidar pelos sequazes de Nero. Quer dizer, Nero mandou alguém, porque esse político vai falar alguma coisa aqui sobre a verdade, e o que ele me disse, na verdade, me ofendeu, apesar dele estar correto. Então, faz o seguinte, vocês três, vão lá na casa dele e diz o seguinte, que é para ele se suicidar. Porque senão nós vamos agir de outra forma com todos os seus familiares. Nero fez isso. Não é o caso aqui? É o caso. E ele está falando aqui dos reis da onde? Lembra, já estou os reis condenados. Os reis de toda a história aí. Lembra? Ele está falando do período até babilônico aqui. Não, eu prefiro aqueles homens que são covardes, os homens que puxam o meu saco, os bajuladores, em vez dos que falam a verdade. Esse não, vou mandar matar. Pela falta de aplicação, pela inércia, pela indolência, pela desconfiança ilimitada, desconfia de todo mundo, pelo fausto, pelo luxo e a magnificência excessivos, calcados sob a ruína dos povos. Quer dizer, não, eu vou cobrar tanto imposto aqui, a carga de imposto vai ser tão grave que o resultado vai ser que eu vou viver no luxo e no excesso e na magnificência. E o povo inteiro em ruína. Vai ter punição. Ele está falando quais foram as causas para esses reis terem parado no Tártaro. Né? Porque ele está no Tártaro. Telêmaco está no Tártaro. A ambição de glórias vãs à custa do sangue dos concidadãos. Quer dizer, não, vamos conquistar todo o Oriente aqui. Eu quero ser o rei de todo o Oriente. Como que você vai conquistar isso? Com o sangue dos concidadãos, para que eu tenha uma glória vã. Vai ter punição. A crueldade, enfim, que procura cada dia novas delícias nas lágrimas e no desespero de tantos infelizes. Não é verdade? Aí chega lá naquela aldeia, chegam os romanos lá naquela aldeia, vou levar todas as crianças aqui. Não importa se os pais aí vão chorar e se desesperar. Eu estou querendo viver novas delícias em cima das lágrimas e desesperos de todos vocês dessa aldeia aqui. E além disso, além de eu levar as crianças, vocês vão passar a ser meus vassalos. Eu vou voltar aqui periodicamente
e eu vou levar metade do que for produzido nessa colheita. E se diminuir a perspectiva de colheita do que eu levo agora, vocês sofrerão severas punições. Não é assim. Quem está mandando fazer isso? É o imperador. Esses reis, e aí agora está mostrando toda a monstruosidade nesse espelho. Uma fúria mostra isso para esses reis nesse espelho. Esses reis reviam-se constantemente nesse espelho. E agora eles estão achando-se mais monstruosos e horrendos que a própria quimera. Quimera, tem lá, nota de rodapé 31. Monstro cujo corpo era metade de leão, metade cabra, tinha cauda de dragão e vomitava chamas. Foi morto por Belerefonte. Belerefonte, né? Aí vai, vencida pelo Belerefonte. Herói mitológico grego, montado no cavalo Pégaso, realizou grandes proezas, entre elas matar Quimera. Belerefonte era filho de Poseidon, deus dos mares. Isso tudo a gente acreditava que existia mesmo. A Hidra de Lerna, abatida por Hércules, aí, item 33. Hidra de Lerna, serpente de 7 cabeças do pântano de Lerna, na Argólia. Suas cabeças renasciam se não fossem cortadas de uma só vez. Foi morta por Hércules. E o próprio Cérbero, né? Cão monstruoso de 3 cabeças, guardião do inferno. Vomitando por suas 3 goelas um sangue negro e venenoso, capaz de empestar toda a raça de mortais que vivem sobre a terra. Então vamos lá, vamos ver agora aqui, vou compartilhar a tela. Bom, então vamos passar aqui. Onde que está? Já vamos aqui, ó. A quimera. Aí, ó, o rei está se achando pior do que esse bicho. E tem cabeça de leão, corpo de cabra e o rabo de dragão aí, ó. Ele, pelas monstruosidades cometidas contra os povos, ele está vendo um espelho e não pode parar de ver todos os erros que ele fez que o deixaram mais monstruoso que esse monstro. Ou que a Hidra de Lerna. Lerna era o lago ali que banhava a costa grega e a região da antiga Anatólia, que hoje é a Turquia ali, né? Aquilo é o Lago de Lerna. Não sei, acho que viu um polvo ali, achou que, né, que era um monstro e talvez alguém se tornou herói por ter matado um polvo significativo ali. E o cão Cérbero, um cachorro de 3 cabeças, guardião do inferno. Guardava uma porta feita de diamante lá, né? E se entrava para o julgamento por esses 3 deuses aqui, por esses 3 juízes, né? Eacu, Radamanto e Minos. Essa porta era guardada por esse cachorro aí de 3 cabeças. Então vamos lá. De outro lado, então os reis estão se achando piores que esses monstros. Agora volta aqui. Como é que faz? Estão me vendo agora aí? Ou não? Não, agora sim. Agora sim? Tá, então os 3 são os reis, pelos erros cometidos, estão se achando piores que esses monstros aí, e eles não param de ver os erros cometidos. De outro lado, outra fúria lhes repetia injuriosamente, quer dizer, de forma, né, insultosa, todos os louvores. Então está sendo um pouco irônico essa fúria. Porque, de um lado, de um espelho, eles estão se vendo monstruosos. E, ironicamente, estão ouvindo os louvores, os lisonjeiros, que lhes dispensavam em vida. E mostrava-lhes ainda outro espelho em que se viam
tais como a lisonja os havia pintado. Entenderam bem? Não, magnífico rei, magnificência máxima, Deus do universo. Um caráter irônico, essa outra fúria mostrava esse espelho com eles pintados aí como se fossem, né, como se fossem deuses. Da antítese dos dois quadros tão contrários, brotava o suplício do amor próprio, a tortura do amor próprio, o sofrimento. Notava-se que os piores dentre esses reis foram os que tiveram maiores e mais fumegantes louvores durante a vida. Quer dizer, os mais elogiados estavam em pior condição. Então, ele está querendo mostrar uma contradição. Quer mostrar uma contradição. Que muitas vezes aquele que é mais admirado é o pior de todos, né? Porque os piores foram os que tinham os maiores louvores. Porque os maus são mais temidos que os bons e exigem sempre pudor às vis adulações dos poetas e oradores do seu tempo. Aí querem que os poetas e os oradores fiquem os adulando. Vamos lá para o Coliseu. Lá vem o imperador, vai entrar no Coliseu. Aí tem lá um orador, tem um poeta que vai falar bem do imperador, né? Então, os mais adulados estavam em pior condição. Seus gemidos são ouvidos nas profundezas dessas trevas, onde só veem insultos e escárnios. Nada os cerca que não os repila. Então, todo lugar não tem abrandamento. Tudo ali os repele, tudo os contradiz. E confunda em contraste ao que supunham em vida, zombando dos homens e convictos de que tudo era feito para servi-los. Todos os homens, a Roma inteira, tem por finalidade servir a mim. É o convicto disso. E agora estou vendo o oposto. No Tártaro, entregues a todos os caprichos de certos escravos, os quais, por sua vez, lhes faz provar a mais cruel servidão. Então, agora ele se tornou escravo dos que eram seus escravos, né? Lembram que muitas vezes, quando os reis morriam, eram mortos alguns escravos. Eram mortos alguns escravos para irem servi-lo. Só que chegava lá, ele se tornava o próprio rei, escravo dos seus escravos. Não é isso? Então, vamos lá. Então, eles lá, humilhados dolorosamente, não lhes resta esperança alguma de modificar ou de abrandar o cativeiro. Qual bigorna sobre as marteladas dos cíclopes, quando Vulcano os encorajava nas fornalhas incessantes do Monte Etna, a gente já mostra isso tudo aí. Assim permanecem à mercê das pancadas desses escravos transformados em verdugos. Aí a gente lembra o que sofreu Antônio Olímpio? Antônio Olímpio não foi o homicida dos seus 2 irmãos? Ora, então ele vai ser vingado pela fúria Tisífone, né? Que vingava os fratricídios, os crimes em família. E como ele está, o Antônio Olímpio, no livro Ação e Reação, entregue a espíritos muito maléficos, hipnotizadores, que o amarraram, o deixaram preso à sua própria lembrança do erro e o transformaram naquele polvo, lembra? E, naturalmente, ele foi muito agredido por esses espíritos e pelos próprios irmãos. Lembra que os irmãos cansaram de agredi-lo? Lembra disso? Então, aqui ele está dizendo a mesma coisa. Ó. Lá, vocês vão
sofrer as pancadas desses verdugos, tanto quanto... Aí vamos só fazer uma comparação, já que nós estamos no mundo grego. Vocês vão apanhar tanto quanto os cíclopes, que a mando do deus Vulcano, ficam dentro do Monte Etna, né? Monte Etna na Sicília, né? É um vulcão. Os cíclopes estão lá dentro, forjando o raio de Zeus. Então, trabalhando lá como ferreiros, forjando os raios. Então, muitas marteladas ali para forjar os raios. Esses reis estão apanhando nesse grau dos seus verdugos. Vamos ler as notas de rodapé, então, a respeito aí. Ó. Qual bigorna, sob as marteladas dos cíclopes, monstro... Não, cadê? É o 35, achei. Gigantes ferreiros, que tinham um único olho no meio da testa e que habitavam sob o Monte Etna. Já mostramos aí o Monte Etna, né? Então, aqui, obrigados a quem? Quem os obrigava a fazer esses raios, a ser ferreiros e forjar esses raios de Deus? O deus Vulcano, deus romano do fogo e dos trabalhos elementais. Era filho de Júpiter e Juno, deusa do casamento. Onde isso? Neste Monte Etna que eles trabalhavam. Local onde está situado o Etna, vulcão ativo no nordeste da Sicília, ilha italiana do mar Mediterrâneo. Beleza? Joia? Quando Paulo vem a Roma, ele vem aqui, ó. Estão vendo aqui a ilha de Malta? Estão vendo aí, gente? Vocês não conseguem falar comigo quando eu mostro uma imagem. Não consegue sim, João. Estamos ouvindo, é porque a gente está com os microfones desligados. Ah, tá. Paulo pegou uma tempestade de 14 dias no mar e com mais de 300 pessoas no navio. E ele vem de uma ilha grega e vai parar na ilha de Malta depois de 14 dias na tempestade. Mas ele está super bem. Ele ajudava um a um das pessoas que não queriam nem se alimentar na tempestade. Aí ele vem depois para a cidade de Siracusa. E ele, na ilha de Malta, foi picado ainda por uma cobra. Mas não sofreu efeito nenhum do veneno. Aí o pessoal que eram os nativos da ilha e mais os romanos, essa é a cobra mais venenosa que tem aqui. Eu não sei não, esse cara é um demônio de último grau, porque ele foi perseguido por um furacão. Aí os deuses não conseguiram matá-lo. E agora ele é mordido por uma cobra. Pelo amor de Deus, se afastavam dele. Aí o Paulo falou assim para Timóteo, não, fica tranquilo. Daqui a pouco a opinião do vulgo sai do mínimo às vezes para o máximo. Daqui a pouco vão me achar um Deus. Dito e feito, ele não sofreu nada, não teve nem dor na mordida da cobra. Aí começou a achar que ele era um enviado do Olimpo, um homem que deveria ser ouvido. E realmente ele curou muitas pessoas doentes na ilha, inclusive o pai do principal funcionário romano que estava na ilha, inclusive o nome dele era Públio, igual de Emmanuel à época. Aí, depois de todo o período de inverno que ele ficou nessa ilha, ele formou ali uma família cristã. Aí ele veio para Siracusa, depois ele vai aqui para perto de Nápoles. Nossa. Aí depois ele vai aqui para perto de Nápoles e vai se dirigir a Roma para levar o evangelho a Roma. Tudo isso como prisioneiro. Então vamos lá, agora como é que eu volto aqui? Aqui, né? Então você chega lá, Paulo trazendo cristianismo, na ilha de Malta, nesses locais aí, de Siracusa, não sei o quê. Não, mas por onde você passou? Você não encontrou o Cíclope? Você não encontrou lá a Hidra de Lerna, a quimera? Não sabe qual era a ideia que se fazia da época?
Então, vamos lá. Então, ou seja, esses reis estão em estado grave. As fúrias mostram para eles as barbaridades cometidas e eles não podem deixar de ver. De outro lado, mostra, ironicamente, as próprias lisonjas, os elogios, e ainda estão sendo agredidos pelos seus verdugos. Aí Telêmaco viu pálidos semblantes, hediondos e consternados. Terrível tristeza que consome estes criminosos, horrorizados de si próprios, sem poderem dessa tristeza, desligar-se, como da própria natureza. Então, a natureza deles é essa. Um grau de tristeza tão terrível que eles não conseguem se libertar disso. Não precisam de outros castigos às suas faltas, senão as mesmas faltas. Veem incessantemente toda a sua enormidade. Então, qual era a punição para eles? Observar os próprios erros. Apresentando-se a eles sobre a forma de espectros horríveis que os perseguem. Era ali, né, um pensamento do qual eles não conseguem se desvencilhar. Procurando livrar-se dessa perseguição, buscam a morte mais potente do que a morte que os separou do corpo. Percebe a coisa? Então, eles estão num tal estado de tristeza que eles querem adormecer a consciência. Eles querem eliminar a própria alma, deixar de existir completamente. Eles querem abafar completamente a própria consciência, passar por uma morte pior que a morte do corpo físico. É isso que está falando aqui. No desespero em que se acham, invocam uma morte que seja capaz, essa morte, de lhes extinguir a consciência. Pedem aos abismos que os absorvam, a fim de se furtarem aos raios vingadores da verdade que os persegue, mas continuam votados à vingança que sobre eles destila gota a gota e que jamais estancará. Não quer morrer, tal, né? E vem um espírito superior tentando ajudar, não quero essa luz. Essa luz mostra mais ainda para mim mesmo a sombra na qual eu estou. Então, eu não quero ver. A verdade que temem lhe constitui o suplício. Vem-na contudo, e só tem os olhos para vê-la. Né? Erguer-se contra eles, ferindo-os, despedaçando-os, arrancando-os de si mesmos, tal como o raio que, sem nada lhes destruir interiormente, penetra o âmago das entranhas. Então, o receio é a verdade, porque a verdade ressalta mais a treva interna. E eles querem morrer a ponto de serem absorvidos nos abismos, extinguir a consciência, uma morte mais grave que a física. É isso que eles estão buscando. Entre os seres que lhe eriçavam os cabelos, Telêmaco viu vários reis antigos, antigos reis da Lídia, punidos por haverem preferido ao trabalho as delícias de uma vida inativa. Aí o item de rodapé 32. Qual é a Lídia? Região da Ásia Menor, no mar Egeu, entre a Mícia e a Cária. Então, é um trecho ali da região da Turquia, né? Da hoje Turquia, um pedaço ali da região da Turquia. Aqueles reis ali, eles estavam sendo punidos no Tártaro. Por quê?
porque eles preferiram levar uma vida inativa a uma vida de trabalho, certo? E isso eriçava os cabelos de Telêmaco. Telêmaco, quando viu esses reis, se espantou totalmente. Então, preferiram uma vida inativa ao trabalho. Quando aquele deve ser o consolo dos povos, inseparável da realeza. Aquele quem, gente? O trabalho. Vamos ver. O trabalho. Aê! O trabalho é o consolo dos povos. O trabalho, a realeza tem que trabalhar. Não pode separar do trabalho, mas fizeram o oposto. Então, estão sendo punidos. Esses reis lastimavam-se reciprocamente a cegueira. Quer dizer, um rei falando do outro, né? Um rei falando do outro. Ora, então é um parente falando do outro, porque não entrava um outro parente na escala ali do... Né? Um dizia ao outro que fora seu filho. Aí. Né? Meu filho, não vos tinha eu recomendado tantas vezes durante a vida? E antes da minha morte eu te falei. Eu te falei, meu filho, que reparasses os males ocorridos por negligência minha. Eu não falei para você fazer. Você consertasse no que eu errei. Eu te avisei, meu filho. Mas olha onde você veio parar. Está no Tártaro junto comigo. Ah, infeliz pai, ah, meu pai, dizia o filho. Foste vós que me perdeste. Agora um está acusando o outro. Agora o filho está acusando o pai. Foste vós que me perdeste. Porque o vosso exemplo que me inspirou, não foram só as palavras que me inspiraram. O que me inspirou foi o seu exemplo. Foi o vosso exemplo que me inspirou o fausto, o luxo, o orgulho, a voluptuosidade, quer dizer, a sensualidade, a lasciva, e a crueldade para com os homens. Como você foi um homem do luxo, um homem orgulhoso, um homem lascivo, sensual e cruel, eu fui a mesma coisa. Eu fui o que você foi meu exemplo, meu pai. Vendo-vos, vendo a vós governar os homens, com tanta incúria, quer dizer, com tanto desleixo, com tanta negligência, cercado de aduladores infames, de aduladores vis, eu habituei-me a prezar a lisonja, eu me habituei a gostar da adulação e dos prazeres. Eu, meu pai, acreditei que os homens eram para os reis os que os cavalos e os outros animais de carga eram para os homens. Quer dizer, tratou todo mundo igual uma carga, né? Isto é, animais. Os homens, para mim, que sou rei, são animais que só se consideram enquanto proporcionam serviços e comodidades. Acreditei-o, e foste vós que me fizeste crer. Sofro agora tantos males por vos haver imitado. O filho falou para o pai. A estas recriminações, um recriminando o outro, aliavam as mais acerbas blasfêmias. Então está ali xingando. Uma raiva, como que possuídos de raiva suficiente para despedaçarem-se mutuamente. Estão brigando ainda, estão numa região infernal e ainda brigando a ponto de se despedaçar um ao outro. Familiares, pais e filhos. Quais notívagos mochos, quer dizer, quais corujas em torno desses reis corvejavam as suspeitas cruéis, os vãos receios
e desconfianças que vingam os povos da dureza dos reis. É a mesma história das fúrias lá do espelho, né? As suspeitas cruéis estão vigilantes ali. Os erros cometidos não saem da visão. A ganância insaciável das riquezas, a falsa glória, sempre tirânica, e a moleza displicente que redobra os sofrimentos, sem a compensação dos prazeres duráveis. Quer dizer, então, se você for mole, o sofrimento vai redobrar, sem que o prazer consiga eliminar. Viam-se muitos desses reis severamente punidos, não por males que tinham feito. Então, agora vai dizer outras causas. Se no começo aí nós temos erros dos próprios reis, né, que maltratavam os homens, que eram cruéis, que achavam que os homens eram apenas animais para proporcionar comodidade, agora tem um outro caso. Viam-se muitos reis severamente punidos, não por males que tinham feito, diferente dos primeiros, mas por terem negligenciado o bem que poderiam e deveriam fazer, mas que não fizeram. Pelo que deixou de fazer. Todos os crimes dos povos provenientes da desídia, quer dizer, da preguiça, da indolência, do desleixo, na observância das leis, eram imputados aos reis. Quer dizer, eu vou dar uma carga tributária muito forte nesse povo, a ponto deles não terem comida. Então, o que eles vão fazer? Porque eles têm que bancar a riqueza dos reis. Ora, eles vão ficar numa situação difícil? Vão. Então, o que eles vão fazer? Eles vão virar criminosos. Eles vão roubar um do outro. Eles vão matar um ao outro. E esse crime praticado dentro do seio dos povos é culpa dos reis. Entenderam bem? É culpa dos reis, porque tinha que deixar um mínimo de bens materiais para uma vida social menos problemática. Mas os reis foram tão vorazes que os homens se tornaram criminosos por causa dessa voracidade em curtir a vida dos reis. Então, agora estão sendo punidos os reis, que não deveriam reinar senão para que as leis exerçam seu ministério. Então, aí virou um mundo, virou caos, todo mundo virou criminoso, um grande número de criminosos. É porque o rei está dando uma vida muito dura. Então, vai ser punido, o rei vai ser punido. Eles se imputavam também todas as desordens oriundas da ostentação, do luxo e dos demais excessos que impelem os homens à violência. Mesma coisa, então, né? E impelem os homens à tentação de desprezar as leis para aquisição de bens. Os reis estão sendo tão duros em viver no luxo que os homens, sem nada, acabam se tornando violentos e alguns infringem a lei para adquirir alguma coisa. Ora, quem é a culpa? É dos reis. O rigor recaía principalmente sobre os reis que, em vez de serem bons e vigilantes pastores dos povos, só cuidavam de devastar o rebanho, quais lobos rapaces, quais lobos violentos. O que mais consternou Telêmaco, porém, foi ver nesse abismo de trevas e de males um grande número de reis que, tendo passado na terra como os melhores, então está vendo? Novamente ele quer mostrar a contradição entre o julgamento humano e o julgamento divino. Esses reis não, esse rei foi o melhor. O julgamento dos homens foi um ótimo rei. Não, está onde esse rei que era o melhor? Está lá no Tártaro. Condenaram-se apenas do Tártaro, por se terem deixado guiar por homens ardilosos e maus. Eram punidos pelos males que tinham deixado que outros praticassem em nome da sua autoridade. Então,
permitiram que homens maus agissem com a autoridade deles, dos reis. Não, esse rei é bonzinho, ele é bonzinho, mas ele está deixando esse malvado agir no lugar dele. Então, esse rei vai ser aliviado? Não. Vai para o Tártaro. Eram punidos pelos males que tinham deixado que outros praticassem em nome de sua autoridade. Além disso, a maior parte desses reis não foram bons nem foram maus. Eram tão fracos que não foram bons nem maus. Nem os atemorizava a ignorância da verdade. Entendem o que é isso? Não temem, assim, não estou nem aí, não quero saber da verdade, prefiro não saber. Como não experimentaram o prazer da virtude, pela falta pelo desejo de se afastar das virtudes, pelo desejo de permanecer na ignorância, já eram punidos. Como não experimentaram o prazer da virtude, jamais poderiam fazê-lo consistir na prática do bem. Então foram reis omissos. Foram reis omissos. Tiveram muitos. Tibério foi um exemplo disso, né? Que se afastou, ficou na ilha de Capri, lá, e deixando que outros mandassem seu nome. E ainda esses outros causando mal aos seus próprios filhos, aos seus próprios sobrinhos. Aí, quando ele descobriu, mandou matar, não lembro o nome. Tibério foi um desses reis fracos aí, deixando que outros agissem em nome da sua autoridade. Beleza, gente? Qual foi a última linha que você leu? A última linha? Sim. A última linha fala assim, né, que de determinados reis punidos por não terem sido nem bons nem maus pela própria fraqueza, né? Não os atemorizava a ignorância da verdade, quer dizer, queriam permanecer na ignorância, sem conhecer a verdade para agir de forma correta. Como não experimentaram o prazer da virtude, também afastando-se das virtudes, não pode fazer o bem, não pode praticar o bem. Jamais poderiam fazê-lo, fundamentar-se na prática do bem, porque eles não têm prazer em ser virtuosos, né? Em ser honestos, em ser francos, a ser justos. Oi. Marta, é o término do item 10. Na próxima aula vai começar o item 11. Entendi. Tá? A descrição do inferno cristão. Obrigada. Engraçado, beleza, né? gente? Que eles tinham essas crenças, né, João? E sabiam, né, que haveria um pagamento por tudo isso, mas igual eles achavam que estava ali para serem servidos, né? Para atuarem mesmo ali. Sem dó nem piedade. Apesar do fundo mitológico, tem muita sabedoria nessas palavras todas aí. Aquela parte que fala assim, que por terem negligenciado o bem que tinham o dever de fazer. Isso está em Kardec. Exato. Conhecimentos morais profundos, ainda que com um aspecto mitológico, conhecimentos morais profundos. Consequências pelos erros praticados, consequências pelo bem que se deixou de fazer, por ter cedido autoridades a outros, por ter, digamos, você como rei tem que trabalhar para cuidar do povo e não agir como lobo sobre os povos, a ponto de que os crimes praticados em sociedade é culpa sua. Verdade. Você estava falando de Tibério, eu tenho um livrinho que eu estou lendo sobre a vida de Tibério. Ele foi uma pessoa bem horrorosa, né? E ainda muito místico, muito influenciado pelo... Não lembro o nome do qual era a pessoa que o auxiliava com as questões místicas e com a questão
da aplicação da disciplina. Não lembro, mas esse que quis aplicar a disciplina, ele queria o poder para si, queria ele ser o imperador. Então, ele fez com que o imperador eliminasse filhos, eliminasse sobrinhos, e quando ele descobriu, ele mandou matar o cara. Mas aí já tinha sido omisso demais, né? Deixou de agir com própria autoridade. Por isso que aí também fala de alguns reis que morreram, que foi um alívio para a família. Isso mesmo. Fratricida. Mas até hoje, João, a gente escuta ainda fatos que nos reportam isso aí. É, verdade. Eu tenho um prefeito da minha cidade que o filho dele mataram para ele chegar ao cargo. O próprio filho. E está até hoje no cargo. Já está de idade, ele é da minha idade. Ele estudou comigo. Por isso que eu te falo, a ganância do homem ainda existe até hoje. Do Tem poder. limite, né? Parece, pelo amor de Deus. Querer ser rei, né? Querer ser rei. Querer ser rei. Eles vieram dessa época também, né? Eles estão aqui agora reencarnados, alguns políticos que querem ficar de qualquer forma no poder, sem pensar no povo, mas para continuar na ganância, eu acho que eles são esses mesmos aí, reencarnados, sei lá. São esses Repetindo os mesmos reencarnados, erros, né? né? Reencarnados como políticos. E se Repetindo sentindo erros. Ainda bem que nós já esquecemos tudo isso, né, João? Partimos para outra coisa. Sei lá o que fizemos lá também nessa época. Né? Não, coisa boa não foi, não. Não foi. Não, esquece. Só coisa feia. Você sabe, já que terminamos a aula, né? Eu lembro que acho que eu já contei para vocês que eu tive um desdobramento, que eu pegava uma. Toda vez que eu tenho um desdobramento é com alguém russo ou judeu. Aí dá um nome, sobrenome, eu vou lá, tiro o copo e guardo na gaveta. Eu até vou procurar aí as coisas. E eu lembro que eu era tipo um guerrilheira, né? Raptando uma nobre dessa com cabelinho. Eu lembro bem do rosto, alta, esguia, ruiva. E ruim com criança, quando eu fico pensando, falo, meu Deus, eu era bem ruim mesmo, hein? E agora a gente olha, tem tanto amor por animal, criança, né? Falo, nossa Senhora. Mas aí, você sabe que eu ainda fico com um certo medo, receio, quando eu lembro das cenas, eu lembro da paisagem, da cena toda, eu fico assim pensando, pedindo a Deus. Todo dia eu olho e falo assim, meu Deus, permita que eu nunca precise, por exemplo, sofrer um assalto, sofrer alguma coisa que dependa de eu me defender. Eu tenho medo. Não sei, de me defender matando alguém, entendeu? Uhum. Fiquei com isso. Prefiro quitar Então, logo agora. é o que nós praticamos, não foi coisa boa. Nenhum de nós. Andamos nas sombras puras. Certeza. Eu tinha recém mudado aqui, João, nessa casa, e aí eu lembro que a cena do desdobramento acabou assim, alguém ia entrando para pegar a gente, para prender. Que nós estávamos raptando. Aí bateram na porta, assim, e eu na mesma hora, eu levantei aqui no quarto, gritando com ele, para variar, que tinha alguém entrando dentro do quarto. Mas não era lá, a coisa. São as recordações. Né? Desci até o meio da escada, ainda achando que era real. Quando eu cheguei no meio da escada, eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Eu sei como é. A gente não foi coisa boa, não. Todo mundo foi rainha, foi rei. Fizemos muita coisa errada. Vamos lá, gente. Quem faz a oração? Quem não falou hoje? Eu falei. É. Mas posso fazer. Vai, Cida. Mestre amigo,
com todo carinho, com todo amor, agradecemos a essa dádiva do estudo, do aprendizado. De hoje nós temos a mente mais aberta para entendermos tudo o que aconteceu, mas ainda não conseguimos pôr em prática. Estamos aprendendo para que um dia a gente consiga fazer o melhor de nós. O nosso muito obrigada, obrigada, João, pelo seu esforço, pelo seu carinho, pela sua dedicação a nós. Somos espíritos amigos de muitas eras e queremos continuar assim, para que possamos, cada um unidos, sermos como um feixe forte para conseguirmos vencer as nossas dificuldades. Nos ampare hoje, que assim seja. Tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Tchau, Deus. obrigada. Obrigado, hein, gente? Tchau, meninas. Obrigado, gente. Tchau, gente. Tchau, Até tchau.